Começar, Renato. Vamos lá. Abre o Então caminho. vamos lá. Gente, é aquilo que eu falei. Eu vou partir para significação. Eu vou fazer de conta que não que não seja importante o método de montagem das casas, os cálculos de montagem das casas, o histórico de cada estudioso, como se chegou, se é método de casa igual, Plas, isso tudo é muito importante. Obviamente, eu sou um astrólogo profissional, eu sei da importância disso, mas veja, eu acho que isso pode esperar para quem quiser fazer da astrologia um campo mais específico do conhecimento, a gente pode partir para isso, né? A gente pode debater isso. Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente tornar acessível a todo mundo. Então, nós vamos falar, já vamos partir do significado. Vamos partir de cada caso, falar do significado de cada caso, ok? Não estou fazendo vista grossa para as questões técnicas, só que eu quero incluir. Então, vamos lá. Então, vamos para o significado. Casa 1. Como que eu posso te chamar casa 1? Que nome que eu vou dar para casa 1? Tudo que a gente nomeia, a gente começa a entender mais rápido, né? A gente consegue entender mais rápido. Vamos dar o nome para casa 1 de a experiência da singularidade. Né? A casa 1 é a casa do signo de Áries, é a casa onde Áries está domiciliado, o regente é Marte, o elemento é fogo. Então, daí a gente já tira que é uma casa de impulso. Essa experiência da singularidade, se vocês forem ler a casa 1, e eu já vou falar que a casa 1 tem um outro nome, né? Vocês vão encontrar com um significado básico o eu, o corpo, o caráter. Na verdade, o início da casa 1, e a partir daqui nós vamos falar, todo o início de casa eu vou chamar de cúspide. O que é uma cúspide? É um início de casa. Tá? Então, toda casa tem um início, toda casa tem uma porta. A porta de uma casa, nós damos o nome de cúspide. Então, a cúspide da casa 1, o início da casa 1 é o famoso ascendente. É um dos 3 pilares iniciais da interpretação astrológica. O Sol, a Lua e o ascendente. Então, é indispensável. É absolutamente importante. Por quê? Porque é o que começa a dar forma a uma discussão astrológica. Falar que você é daquele signo é querer te descrever pela cor dos olhos. Ok, eu sou aquariano, e daí? Que aquariano eu sou? Tem tanta Né? coisa. Pois é. Eu sou um aquário com lua em peixes. Já dá um pouquinho mais de forma. Agora falar, se eu sou um aquário com lua em peixes e ascendente em gêmeos, aí eu já começo a ter já dá para ter uma ideia. Até porque, se eu falo que o meu ascendente é gêmeos, eu consigo deduzir, mais ou menos, e é isso que nós vamos fazer junto, o resto das casas. Né? A gente consegue visualizar. Então, um dos pontos centrais do mapa, se não o ponto mais sensível, um dos pontos mais sensíveis do mapa é o ascendente. O que o ascendente faz? Qual é a função do ascendente que tanto todo mundo fala? Né? O ascendente traz a singularidade do mapa. Né? O ascendente começa a tornar aquele mapa daquele indivíduo. Saímos da generalização, porque afinal de contas, a Lua fica quase 2 dias e meio em cada signo. O Sol fica quase um mês em cada signo, um mês, né? Só que o ascendente muda a cada 2 horas. Então, quanto mais nós estamos falando em casa, mais individual a gente torna. E o ascendente é fundamental, porque é a expressão da personalidade. Só uma coisa, gente, e aqui cabe uma ressalva. Casa 1 não é a mesma coisa que ascendente, tá? Casa 1, ascendente, é aquilo que eu falei para vocês. É a cúspide da casa 1. Mas a casa 1 pode ter outros signos, ou até mais 2 signos, um caso específico que a gente vai contar. Então, vamos pensar o seguinte.
o ascendente, ele vai te dar a característica fundamental daquele signo. Mas conforme a casa vai andando, você vai saindo de próximo, você vai se afastando do ascendente, menos aquele traço vai ficar visível, tá bom? Só para a gente entender que casa 1 é uma coisa e ascendente é outra, apesar de serem a mesma, tá bom? Deixa eu Apesar de usar estarem uma no mesmo imagem lugar. aqui, Renato, para ajudar a entender. Tá Tá vendo um pouco aqui embaçado. Coloca na frente do teu rosto, eu acho que é melhor. Ah, é? Aqui tá melhor? Esse aqui é o meu mapa, né? E aí a gente tem ali a casa 1. Deixa eu ver se consigo apontar aqui. Que é Isso. Escorpião. E aí tem a linha do ascendente. Que meu ascendente é em Escorpião. Então, no mapa de vocês vão ver, dependendo do desenho, pode mudar um pouco. Mas tem duas linhas principais, né? Uma na vertical e uma na horizontal. E essa na horizontal vai te apontar do lado esquerdo ali qual é o seu ascendente. Exatamente, o signo que está ascendente. Mas vamos lá. Qual é a importância do ascendente e também da casa 1? É que a expressão da personalidade é dada ali. Quanto mais próximo do ascendente, mais essa personalidade vai ser visível, né? Então, a casa 1, a gente pode chamar, como eu chamei de a experiência da singularidade, é onde o teu comportamento vai se tornar a sua marca registrada. Lembrar, gente, que existe uma diferença entre comportamento e personalidade. A personalidade é o mapa todo, é o conjunto de impulsos, é o conjunto de interpretações de experiências. A personalidade é tudo que é você. O comportamento é a parte visível dessa personalidade. Então, por quê? O comportamento pode ter a personalidade pode ter partes que não são visíveis, que são inconscientes, que não entram em contato com as relações. Então, a gente não pode colocar comportamento e personalidade como a mesma coisa. Óbvio, eu estou tentando, isso é uma discussão muito ampla, muito grande, mas para a astrologia, para o que nesse momento, isso basta. Comportamento é a visibilidade da personalidade. Então, o que acontece? A casa 1 e o ascendente vão tornar muito visíveis aquelas estratégias que eu tenho para colocar minha identidade em ação. Um outro nome que nós podemos dar para a casa 1 é identidade em ação. Ou seja, como eu vou agir, como eu vou me comportar, daí comportamento, a partir do signo que rege a cúspide da casa 1. Então, veja, o signo do ascendente, ou os planetas que estão ali, são fundamentais porque como eu quero ser visto e como os outros vão me reconhecer. A casa 1 é um layout. A casa 1 é como o outro vai me ver, mas também como eu quero ser visto. É todo esse relacionamento entre o que eu sou, o que o outro me vê, qual o impacto visível que eu faço no meio onde eu estou. É sempre uma marca. O ascendente e a casa 1 sempre são uma marca de identidade, uma marca de comportamento. E aí é interessante que a gente acha que isso vem pronto, né? A gente já é assim. É nada. O ascendente é construído ao longo da vida. Pressupõe-se que quanto mais idade você for tendo, quanto mais maturidade, idade não, isso não tem muito a ver com cronologia, isso tem a ver exatamente com a metabolização das experiências. Mas conforme você vai amadurecendo, pressupõe-se que você vai ficando mais coerente com você mesmo. Né? A tua imagem pública e o teu comportamento, a tua personalidade vão chegando num ponto de maior equilíbrio. E aí, por isso que muita gente fala, com o ascendente só passa a reger depois dos 30, dos 40 anos. Não, o ascendente é importante desde o momento que você nasce. Acontece que a visibilidade do ascendente depende de maturidade. Então, quanto mais maturidade a gente tem, mais coerência
eu vou tendo entre o meu comportamento e a minha personalidade. E aí aparece mais o ascendente. Não é que ele passa a regir, ele está regendo desde a hora que você nasceu, ele é determinado, inclusive, por isso. Mas ele é como ele é um guia que vai nos dando coerência, óbvio, quanto mais experiências, mas eu articulo o meu ascendente. Uma coisa que é interessante. Uma pergunta, tem gente que me pergunta assim, é verdade que primeiro você é o ascendente, depois você se torna o sol, primeiro você é o sol, depois se torna o ascendente? E eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, né? Porque eu acho que tem a ver com esse movimento de coerência. Não é que você é um ou outro, você é tudo aquilo, só que você está se transformando e conforme você vai chegando na sua essência, né, no sol, você também vai trabalhando a imagem que você passa, né, no seu ascendente. Exatamente, tudo é um processo, gente. Todos nós nascemos tudo o tempo pronto, quer dizer, prontos não, nós nascemos com tudo disponível. Acontece que as experiências, elas dependem de nível de maturidade e de espaço do acontecimento. Uma experiência depende de como você absorve a informação. Então, se você for pensar em termos de vivência, todos nós iniciamos com a Lua. A Lua talvez seja o primeiro grande impacto do nosso mapa. Por quê? Porque a Lua lembra quando a gente falou de desejo com necessidade, como necessidade? A Lua ela traz o primeiro impulso de vida, que são as nossas necessidades, a nossa simbiose com a mãe. Depois nós vamos começando um processo de individualização. Nesse processo de individualização, lá por volta de 9 meses, 10 meses, 1 ano, você começa a ficar separado você começa a se ver como um ser individual. O Sol começa a aparecer. O Sol depende de um mínimo de individualidade. E na medida que essa individualidade vai começando a ter processo de consciência, quem é o próximo a aparecer? O ascendente. Porque o ascendente precisa de coerência. E aí entra uma sacada. Na hora que o Sol vai te trazendo mais vivências dessa singularidade, dessa independência, você vai percebendo o que o outro espera de você e como você responde à expectativa do outro. Você vai construindo uma marca e você vai construindo um relacionamento com o meio. É isso o ascendente. O ascendente é exatamente aquela marca que nós vamos deixar no meio e o meio vai deixar em nós. É a janela pelo qual nós vemos o mundo e o mundo nos vê. Então, para isso, eu dependo de um certo grau de maturidade, de um certo grau de mais do que maturidade, de consciência, para saber o que o outro espera de mim e o que eu espero do outro, como eu quero ser visto, como que o outro me vê, né? Que marca que eu deixo. Aquela ideia de que a primeira impressão ela é relativamente real. Mas também a primeira impressão é que fica do mundo para mim. Como eu quero agradar o outro? Que habilidades que eu vou ter para me colocar nesse mundo? Isso é dado pelo ascendente e pela casa 1. Então, o meio que você está inserido vai influenciar assim, para esse grupo, o que é importante eu mostrar, né? Quais das minhas qualidades fazem mais sentido aqui nesse grupo? E aí você investe. Exatamente, mais do que mostrar, é uma necessidade de adaptação. É uma necessidade de criar singularidade, de criar dessa identidade poder ser colocado. Porque não basta você saber o que você é, você tem que ter consciência do que você é para poder colocar isso para funcionar. É isso que é dado pelo ascendente, pela casa 1. E aí, é uma relação muito interessante do ascendente, da casa 1, com o mundo, porque vai nivelar ou vai ser um
uma provocação no sentido positivo entre a excitação que os outros me obrigam a ter e como eu respondo a essa excitação. Então é uma troca constante. O ascendente é um ponto muito sensível. Tudo que acontece no ascendente na casa 1 gera uma resposta do próprio comportamento. Então é uma área fundamental. Agora, tem um conceito que se liga ao ascendente, que se liga à casa 1, mas fundamentalmente ao ascendente, que é chamado de persona. Vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de persona. O que é uma persona dentro da psicologia junguiana, das ideias junguianas? A persona é uma... A gente pode chamar isso de uma construção, uma máscara, né? No bom sentido. Persona é uma máscara. É a face que a pessoa mostra, ou a máscara que a pessoa mostra para se colocar no mundo, para fazer parte do mundo, ou confrontar esse mundo. Gente, e aí, máscara não tem o sentido de negativo. Não tem um sentido de falsidade. A gente tem que entender máscara como uma necessidade de adaptação social. Né? Aquilo que ninguém simplesmente vive sozinho. Nós estamos no mundo, nós estamos em relações, nós estamos em expectativas do outro. Eu quero que o outro me veja, eu quero que o outro me ame, eu quero ser acessível ao outro e é necessário que eu possa conviver em sociedade. Então eu tenho que entender como eu posso me colocar perante a tudo isso. Por isso é que a persona também é chamada de arquétipo social. Ou seja, aquilo que eu faço, a energia que a imagem que eu construo, né? E aí eu não estou falando de falsidade de novo, eu estou falando de expectativa para poder conviver. Por isso que é um arquétipo social. Pode não ser necessariamente aquilo que eu sou, mas é aquilo que eu quero ser. E aí tem uma sacada muito interessante do ascendente da casa 1. Não é necessariamente o que eu sou, mas é o que eu desejo ser. O ascendente, visto por esse aspecto, o ascendente também aponta uma construção e aponta um futuro. É assim que eu quero ser reconhecido. O ascendente, o signo do ascendente, mostra também como eu quero ser reconhecido. Como que eu quero ser visto pelo mundo. Lembra da janela? Sim. Como que eu apareço nessa janela? Isso é o ascendente. Então, assim, a persona, a construção de uma persona, a construção desse arquétipo social é inevitável e é importante para a adaptação social. Sem essa função social, sem essa construção, a gente não consegue viver em sociedade. Agora, também é um perigo. Por quê? Se eu for construir uma persona, for colocar uma máscara somente para corresponder à expectativa do outro e ser o que o outro quer, só para agradar o outro, eu corro um sério risco de me despersonalizar. E aí é o ascendente, é a jogada do ascendente. Qual é o ponto? Ser o que eu sou, mas cedendo na adaptação, mas ao mesmo tempo não cedendo tanto a ponto de me despersonalizar. Esse é o equilíbrio principalmente do ascendente. Então o ascendente vai jogar o tempo inteiro com uma construção. O ascendente nunca para de ser construído. O ascendente é o signo que nós temos no ascendente, ou os planetas ali próximos, sempre vai estar em processo de construção. Se isso é uma verdade para o mapa inteiro, muito mais para quem tem algum planeta ou o Sol ali muito perto do ascendente. E dependendo do signo que está ali no ascendente, que vem na casa 1,
esse perigo de despersonalizar demais para agradar o outro pode aumentar. E há signos que não correm esse perigo, mas correm o perigo de ficar tão centrado em si que perdem a adaptação. Olha que coisa importante que é o ascendente. Por isso Sim. que é a ideia da singularidade. Volto a falar, o ascendente é muito mais o que eu gostaria de idealmente ser do que, na verdade, é o que eu sou. Talvez o ascendente esteja muito mais num processo do vir a ser do que a gente imagina. E aí, o resto da casa 1 é que vai ajudando, se é o mesmo signo que você tem ali no ascendente e no resto da casa 1, tanto mais fácil. Porque você tem o mesmo impulso entre essa adaptação social e o que você pode realmente mostrar através do seu comportamento, fica mais fácil. A obra fica mais, digamos assim, coerente. Agora, se nós temos um outro signo, esse outro signo vai auxiliar o signo do ascendente a se colocar para poder, a partir da combinação desses dois signos que tem na casa 1, poder fazer um processo de adaptação sem ceder demais. Oi, André, você ia fazer uma... Não, uma curiosidade, porque conversando, né, sobre o meu mapa, uma vez eu falei que eu tinha dificuldade de me reconhecer como escorpião, e aí é complicado, porque eu tenho Urano também no ascendente e tal. E aí eu também pensava que eu agia de formas diferentes com diferentes grupos. E eu lembro que o meu psicólogo na época falou que era super natural que você faça modulações, né, da sua personalidade, como você se apresenta para um grupo, que isso é natural, que o que é menos natural é quando a pessoa se identifica tanto com essa persona que ela construiu, que aí ela acredita que ela é aquilo e só aquilo, e é como se ela não, quando a gente fala, né, que a máscara está grudada no rosto, né, quando ela não consegue sair daquele papel, daquele personagem, eu diria. Eu queria que você o comentasse um poema do pouquinho. Pessoa, o poema do Fernando Pessoa, né? Que chega uma hora que finge tanto que chega uma hora que você vai tirar a máscara não sai, você já não sabe mais se você é o que você finge ou você finge o que você é, você já se confunde todo. Mas é exatamente. O que acontece? O signo que está no ascendente é uma construção. E é óbvio que nós não temos uma persona só. Nós temos várias personas. E de acordo com os grupos e de acordo com as circunstâncias, isso não quer dizer que nós tenhamos várias caras. Que nós tenhamos... O que quer dizer que nós construímos esse arquétipo social, essa imagem social, muito em decorrência do estímulo que os grupos dão para a gente. Então, e aí, dentro de uma coerência dada por aquele signo. Aquele signo ele não é instante. Aquele signo ele tem graduações, ele tem um movimento que é o movimento de adaptação. Nenhum signo é monolítico. Isso a gente viu nos arquétipos. Não, Né? e você também pode trabalhar diferentes, né, aspectos, por exemplo, de escorpião, diferentes fases da sua vida. Né? Hoje, por exemplo, eu já reconheço muito mais de escorpião em mim. Então, o que acontece? Então, fundamentalmente, você vai responder a esse estímulo dos grupos e dos lugares onde você está e das circunstâncias que você passa a partir de um arquétipo, mas trazendo nuances desse arquétipo. Então, a grande questão é o seguinte: você tem que se identificar com o signo do teu ascendente a tal ponto dele ser o guia da coerência da adaptação. Ele vai te dando coerência para essa adaptação. Agora, se você fecha no arquétipo único, monolítico, você não permite adaptação. Aí você cai no complexo não, da síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E aí? Sim. Fica sozinho.
perigo. Né? Verdade. Quem dá exatamente isso é o ascendente. O ascendente vai falando, olha, isso daqui você pode ceder porque você não corre o risco de se despersonalizar. Então, eu acho que a equação com o ascendente faz o seguinte, você tem que se identificar com um núcleo de coerência, com um núcleo de valor, que é esse signo que está ali no ascendente, mas a tal ponto de poder conviver tranquilamente, ou assim, vai ter confronto, vai ter embate, mas você não perde a sua linha delimitadora. O problema é o seguinte, se eu cedo demais e não tenho uma coerência e não tenho um núcleo formador, significa que eu não vou conseguir ter uma identidade em ação. Eu sequer vou reconhecer minha identidade. E aí eu estou negando o meu ascendente. Ou os planetas, ou os signos que tem na casa 1. Agora, se eu me identifico demais, a tal ponto de criar um personagem, esse. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo Ficou bem? mudo um pouquinho. Tá. Então, a partir da ideia de persona, essa ideia de adaptação social, eu posso cair em vários personagens a tal ponto de me despersonalizar. Ixi, ficou mudo Verdade? de novo, Renato. Será Tá. que o fio tá soltando? Não. Deixa eu dar uma olhada. Então, vamos lá, então, repetindo. Ou eu crio várias personalidades e acabo me despersonalizando, é quando eu não consigo criar ou eu, deve estar dando algum probleminha aqui, ou eu vou me identificar fortemente com uma única personagem e não crio adaptação. Deu para entender? Sim. E aí você Então, fica retido e não consegue se adaptar, né? Você a tá me ouvindo? grande questão. Tô te ouvindo. A grande questão é como eu me mantenho íntegro, sendo eu mesmo, mas me adaptando e não criando uma personagem só. Isso é o ascendente. E mais, é um projeto de vida, gente. Ascendente é um projeto de vida. Né? Sim. Só que eu gostaria de lembrar um problema que muitos astrólogos caem nessa situação na hora da interpretação, que é o seguinte, eu chamo a atenção de vocês para os signos que existem na casa 1. Né? Geralmente você tem, vamos lá, supomos não, você tem 30 graus na casa. Né? Então, o ascendente, às vezes, pode estar ali no finalzinho de um signo, e o resto da casa, você tem um signo, tem um outro signo. A interpretação do que a gente está falando de comportamento tem que levar em conta todos os signos que tem dentro da casa, tá? Não é só a casa 1, não é só o ascendente. O outro signo que você tiver também, ele vai estruturar também o teu comportamento. Não ficou claro o que eu quero dizer? O signo da cúspide, ele é mais forte, né? Independente do grau ou não necessariamente? Vamos lá. Independente do grau, quem rege a casa é o signo da cúspide, ou seja, quem está ali. Mas supomos que você tem um signo gêmeo. 28 de gêmeos. A 28, 29 de gêmeos. E você tenha o resto da casa toda, então, resultado, como que você vai analisar esse comportamento? Tudo você vai debitar em gêmeos, e você esquece que a casa inteira está na mão de Câncer. Tem muita gente que faz a interpretação só pelo regente da casa, gente. Sim. Não dá. Alguns professores falam isso, que o que manda é o que está na entrada da casa e acabou. Então, aí eu dou a seguinte, tudo, né? eu dou a seguinte questão. Eu abro, quem
o dono da casa abre a porta da casa e te convida para entrar. Só que lá dentro tem outros moradores. E aí? Que legal. Legal essa imagem. O dono da casa te convida para entrar. Ele é o dono. Ele vai falar, olha, tira o sapatinho, é melhor, né? Por favor, sente aqui, você gostaria de uma água? Se é o mesmo signo que continua, ele vai continuar um diálogo, né? Então, você gostaria do quê? Supomos, vamos pegar essa metáfora dos 28, 29 graus. Aí Gêmeos abre a porta e fala, oi, caro, entra! Aí logo vem Câncer, por favor, você quer um bolo? Vou te fazer um bolo, um chazinho. Ai, que bom que você está aqui. Tá com frio, que é uma a minha casa, sua casa. Já trouxe sua mala? Eu vou preparar o seu quarto. Você entendeu? Sim. A gente não pode esquecer que todo signo, todo planeta, dentro de uma casa, estrutura a casa. Não é só o dono da casa. Não só o dono. E aí, quando a gente vai analisar o mapa, nesse caso aí desse exemplo, a gente olharia Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, onde é que ele está, em que caso ele está no mapa, e olharia a Lua também, ou não? A gente só usaria Câncer mesmo. Aí é o seguinte, eu concordo, eu entendo que você, como uma astróloga, você já está me perguntando isso, mas aí a gente pode complicar para quem está assistindo a gente. Aí quer dizer que não é só a casa, eu tenho que ir atrás do regente da casa? Sim, não é só isso. Mas a gente fala depois. Mas a primeira coisa é o seguinte, vamos pensar que toda casa tem um dono e toda casa tem habitante. A não ser que a casa tenha um signo só. Aí é o dono e o habitante, a pessoa mora sozinha, entendeu? Aí você não vai ter com quem conversar. Você vai ter que conversar. Aí fica mais fácil. Tudo bem? Tá. Tudo Ficou alguma questão? Então, casa 1 é como eu me comporto no mundo. Casa 1 é como eu quero que o mundo me veja e o mundo me vê. Como eu, desde pequeno, aprendi a fazer para agradar o outro, para chegar no outro. Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma questão? Não, só quem me comentou que estava com um probleminha no áudio, mas eu acho que deve ter regularizado. Estou perguntando aqui no chat se tiver ok e alguém puder me dar um feedback. E a Priscila falou, Renato, é incrível como sempre, conseguindo simplificar o emaranhado. Vamos lá, eu não sei, eu sou meu ascendente é Gêmeos, emaranhado é meu sobrenome. Vamos lá. Então, aí essa personalidade começa a ir para ação, né? Então a casa 1, bumba, me dá a identidade em ação, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, o que essa personalidade e mais visivelmente esse comportamento tem para poder funcionar no mundo? Eu preciso ter alguma coisa para funcionar no mundo. Eu preciso ter instrumentos para funcionar no mundo. E aí eu chego na casa 2. Então, a casa 2 é a casa do signo de Touro, onde Touro está domiciliado, quem rege é Vênus, o elemento é terra. E a casa 2, vulgarmente se chama falando, ou popularmente falando, estou falando que o povo é vulgar, eu estou falando do nível de interpretação é superficial, mas também não estou julgando. O significado básico da casa 2 é dinheiro, os bens. E não deixa de ser. Porque aquilo que eu acabei de falar, então, como que a personalidade funciona no mundo? Como o comportamento se viabiliza na prática? Através de bens, através de dinheiro, através de matéria. Então, eu preciso, sim, funcionar a partir de uma base concreta, porque senão, o que adianta eu ser singular? Sou singular e não tenho como exercer a minha singularidade. Então, a casa 2 é como eu vou exercer essa singularidade pragmaticamente. Então, nós podemos falar que a casa 2 é a experiência da posse, é a experiência da prosperidade. Gente, prosperidade aqui não é culto de que
de positivismo tóxico, tá? Eu quero, vou ter prosperidade no sentido de que quando eu coloco minha identidade para funcionar e quando eu coloco meu comportamento para ser viável no pragmático, se espera que ele gere recursos. Então é a casa dos meus recursos. A casa 2 é a casa da segurança material. Epa! E aí, então, merece uma explicação. Segurança. O que é segurança? Segurança, gente, é muito mais uma sensação do que necessariamente um objetivo. Ser seguro depende muito mais da sensação, ou seja, do seu conceito de segurança, do que necessariamente do que você tem. Tem gente que com 1.000 é seguro e tem gente que com 1.000.000 é inseguro. Então não tá ligado necessariamente ao ato de ter, mas está ligada à casa 2, está ligada muito mais à sensação de ter. É isso que eu estou chamando de experiência de prosperidade. Como eu me sinto próspero? Como eu me sinto seguro? Então é uma casa extremamente ligada ao processo de valoração. E aí é muito interessante. Mas daí ela também tem a ver com a sua habilidade de lidar? Chego lá. Tá. Chego lá. Então, se a casa 2 é uma casa de busca de uma segurança material, e eu estou acabando de falar que segurança é uma sensação, é um conceito, então a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: então, como que eu atinjo a segurança? Porque não necessariamente é ter dinheiro. Tipo, ok, pode ter, você pode ter muito dinheiro. E todo mundo conhece muita gente que tem muito dinheiro e não é seguro. Então, o que a casa 2 fala em termos de segurança? Como que eu atinjo a segurança que a casa 2 propõe? Através do ganhar o meu próprio sustento. Através da autonomia. Se a casa 1 lhe deu possibilidade de identidade em ação, de experiência da singularidade, ou seja, você se coloca como indivíduo, se adaptando, cedendo, entendendo, vivendo e vai para o mundo, a casa 2 fala, então a partir de agora você começa a se autogerir, você começa a se autogestar. É uma autogestão. Portanto, a casa 2 é como que recursos eu tenho para gerir a minha autonomia. Então, como que eu faço essa gestão da autonomia que a casa 2 coloca? Colocando minhas habilidades para funcionar. A casa 2 é uma casa de habilidades. Quanto mais habilidades eu tiver e colocar essas habilidades na prática, mais eu crio autonomia. Ora, se eu mais crio autonomia, mais segurança eu tenho. Se isso significar dinheiro, ok. Mas isso pode significar uma pessoa que consegue administrar suas próprias habilidades. E aí eu estou falando de habilidades afetivas, eu estou falando de uma série de habilidades. A casa 2... Eu pensei que, por ser uma casa, você falou, né, regida por touro, que pessoas com signo de terra tivessem mais facilidade em gerir. Mas não, são habilidades diferentes, né? Quem tiver um signo de terra nessa casa talvez seja mais prático, quem tiver um aquático consiga gerir as emoções. O signo que tiver na cúspide e o que tiver ou regendo a casa inteira, aquela relação de ocupação do signo é o que vai dar a habilidade ou as habilidades ou o rol de habilidades que te gerará autonomia, que te gerará autogestão, que te gerará recurso. Eu, por exemplo, eu tenho câncer na casa 2. Meu ascendente é Gêmeos, eu tenho câncer na 2. Né? Não é tão óbvio assim, é que eu estou colocando como
Pode acontecer algumas coisas no caminho que Câncer não regesse em A2. Mas, enfim, qual é minha principal habilidade? Cuidar. Por quê? Porque a minha facilidade de comunicação, dado lá do meu ascendente, minha interação com o meio de entender, se pensa que é gêmeos no ascendente, virou uma habilidade de me colocar no lugar do outro emocionalmente, na segunda. E eu posso transformar isso em recurso de autogestão. Entendeu? Então quem quiser saber qual que é a sua habilidade, souber o signo da casa 2, vai procurar o arquétipo daquele signo que a gente já fez a live, né, Renato? Exatamente. A casa 2 vai te indicar, fundamentalmente, aquele arquétipo que se você entender como ele funciona, ele vai te dar o rol de habilidades com os quais você pode gerar seguir a sua autonomia, né? Gerar autonomia. Então, assim, a casa 2, ela trabalha muito, ela é muito mais um desejo do que necessariamente o que eu vou tentar. Vou ser rico ou pobre? Não. Por exemplo, fundamentalmente, com um signo ali na casa 2, te coloque muito mais a necessidade de troca ou a necessidade ou outras necessidades sem ser o acúmulo, sem ser a posse, pode ser que você esteja olhando, você esteja valorando outras coisas. É uma casa de valor. E onde você tem o seu coração, aí você tem o seu valor. Entendeu? O valor no sentido daquilo que você valora. Né? Isso baseando na ideia de Cristo. Fundamentalmente, a casa 2 também traz uma coisa que eu acho muito interessante. Se eu valorizo algo, se eu valoro algo, se eu coloco algo como realmente, como base daquilo que eu considero importante, eu quero aquilo para mim. Eu tendo trazer isso como propriedade. A casa 2 fala muito de propriedades, ou seja, aquilo que eu quero manter porque eu considero valioso. E uma propriedade, gente, pode ser uma casa como pode ser um casamento. Uma propriedade pode ser um dinheiro no banco, mas como pode ser uma capacidade de afeto. Propriedade é algo valioso que eu quero que se torne permanente comigo. É um valor permanente. O que é uma propriedade se não um valor permanente? Então, dá uma olhada nos conceitos profundos e importantíssimos ligados à casa 2. Propriedade permanente que estabelece uma relação de segurança. Quando você fala, é uma casa de dinheiro, uma casa de posses de dinheiro, pode até ser. Até porque quanto mais segurança você tem de colocar suas habilidades para funcionar, mais possibilidade, pelo menos deveria ser assim no mundo ideal, né? Não é? Pelo menos deveria ser assim no mundo ideal. Mas a grande questão é o seguinte, eu sempre achei que a casa 2, ela me indicaria quais as habilidades que aquela pessoa pode ter e pode apostar, que no final do processo essa habilidade vira autonomia, essa autonomia vira valor, esse valor vira propriedade e essa propriedade vira autogestão. Entendeu? Então, no fundo de tudo, tá por isso que eu falei, calma, que eu chego lá. Tá a habilidade. É uma casa de habilidade. Se a gente for pensar, por exemplo, fazer uma interpretação de um mapa via uma orientação profissional, é a primeira casa que você tem que ver. Em termos mais direcionados, é óbvio que você tem que ver o mapa todo. Você não faz uma interpretação sem levar as 12 casas em consideração. Não existe. Mas o mapa vocacional, então, tem que olhar a casa 2, o que vai te trazer. Fundamental, porque não vai falar se você vai ter dinheiro ou não na vida, mas vai falar que habilidades você pode usar para ter segurança. Agora, lembrar que é uma casa que fala de desejo de valor. Tá.
o que eu desejo como valoração. E isso tanto pode ser material, como pode ser intelectual, como pode ser espiritual, como pode ser relacional. Então, gente, tem gente que não quer dinheiro, tem gente que quer relacionamento, tem gente que não quer relacionamento, quer ser inteligente. Sei lá, tem desejos e tem habilidades para tudo. Sim. A gente tem que parar com isso de achar que, tem o sol na casa 2, é sinal de que a pessoa vai ser rica. Eu conheço muita gente com sol na casa 2 que se deu muito bem nas habilidades, mas não tá nem aí para dinheiro. Mas tem uma valoração naquilo que tem é enorme. A casa então, onde cuidado cai o sol ilumina, né? Pois é, e ali na casa 2, o sol de casa 2, mais do que dinheiro, ele pode estar falando o seguinte: o teu pacto tem que ser com suas habilidades, com seus valores. Uhum. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que a definição do que é um valor é uma discussão muito ampla, mas é Sim. fundamental. Por isso que a casa 2 ela tem que ser pensada, parar de pensar só em dinheiro. Ela é uma casa assim que mostra como que você vai gerir esses recursos. Agora, esses recursos podem ser emocionais também. Renato, você acredita que já Sim. são 8 horas, o tempo passou correndo. Será que dá para você ficar mais um pouquinho, a gente fazer a casa 3 também? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Dá, por mim tá. Vamos lá? Ela falou casa 3. E a casa 3? Ela tem casa 3 em Ares. Vamos falar da casa. Então, tudo bem com essa questão de que Casa tem uma 2. casa. Ficou claro para todo mundo? É uma casa de pragmatização da minha identidade. Portanto, uma casa de habilidades que vão virar autogestão de dinheiro. Ok? Tudo bem? Dinheiro ou qualquer outra coisa. Muito bem. Se eu começo a colocar as minhas habilidades para funcionar, se eu começo a ser pragmático, a próxima ideia que eu tenho é começar a sair de mim. Porque, veja, até aqui eu só falei de mim. Né? Até aqui eu só falei da minha identidade, né? da minha identidade em ação e da minha segurança material. Mas em algum momento eu tenho que começar a pensar, a me ver como um ser inserido num contexto. E esse contexto começa a aparecer na casa 3. É a primeira casa de contexto. A casa 3 é a casa de Gêmeos, é a casa que Mercúrio rege, é a casa de ar. E nós vamos dar o nome da casa 3, eu sugiro o nome da casa 3, o primeiro nome, como a experiência da troca. Como eu começo, a partir dessa identidade em ação, a partir das habilidades que criam a autogestão, eu começo a trocar, que é o passo natural. A interagir. Não significa... Exatamente. Eu começo a olhar para o meio onde eu estou inserido. Por isso que o significado básico da casa 3 são irmãos, primos. Eu acho ótimo. Vizinhos, todo mundo que é próximo, né? Parente, todo mundo que é próximo. Mas já aprofundando um pouco mais, não, se você hoje em dia eu sou mais próxima de pessoas que estão longe de mim no Instagram do que dos meus vizinhos, que eu não sei nem o nome. Pois é, então a realidade virtual desvirtuou a casa 3. Mas aí, você pegando um significado mais intermediário da casa 3, daquilo que eu falei, se é a experiência da troca e a necessidade de interação com o meio, que nome nós podemos dar a isso? E troca e relações com o meio? Comunicação. Toda comunicação é uma troca. Então, a casa 3 rege a nossa comunicação. E toda comunicação é um ato racional. Por mais que tenha impulsos e tenha estruturas inconscientes, mas é um ato do desejo, é um ato do querer. Portanto, também é um ato do intelecto. A casa 3 é uma casa também voltada a aprender, a contatos, a ideias.
falam que é a casa das tarefas do dia a dia, das viagens curtas, do comércio, dos assuntos cotidianos. Sim, porque as coisas que estão do lado. Porque é o meu primeiro. Eu não saio para o mundo sem antes sair do que está do lado. Eu não chego no mundo se eu não souber qual é a minha aldeia. Minha aldeia, a primeiro momento. É a sua realidade mais imediata, então. O meu ao redor. Seu entorno. É ali que eu me comunico. A casa 3 também é chamada de casa do conhecimento social e intelectual. Porque é na casa 3 que eu começo a conhecer a sociedade no qual eu estou inserido. Eu começo a pensar o ambiente onde eu estou inserido. Por isso que é uma casa intelectual. É uma casa voltada, fundamentalmente, a aprender também. E aí cabe uma distinção de 3 conceitos. 2 deles pertencendo à casa 3. Informação, conhecimento e sabedoria. Por que informação? Informação é a capacidade que nós temos de tirar formação de qualquer fonte ao meu redor. Tudo me importa. A informação não é um aprendizado elaborado, é uma entrada do conteúdo. Isso é a casa 3. Por isso que falam que a casa 3 é a casa dos estudos primários. Não é que é estudo primário, é a casa onde vai entrando a informação, que é a base dos relacionamentos sociais. Eu estou no mundo, eu tenho troca. E aí entra a informação. Só que a informação, ela precisa ser elaborada e ela precisa ser mesclada com a própria opinião. Isso vira conhecimento. Então, quando eu tenho a informação elaborada pelo indivíduo, minimamente elaborada pelo indivíduo, eu tenho o conhecimento. Isso é casa 3. Quando a informação, ela também é modificada a partir de mim. Porque, veja, o que é comunicação? Entra uma informação, se modifica dentro de mim e sai alguma coisa diferente do que entrou. Porque quando saiu me levando um pouquinho. Sou eu um pouquinho em tudo que eu falo. Então a casa 3 é uma casa de fala, de troca, de escrita. Ou seja, o indivíduo devolve um pouco de si para aquilo que entrou. Então é a casa que rege a informação e o conhecimento. Só não é a sabedoria. A sabedoria a gente vai demorar para chegar, porque a sabedoria depende da experiência acumulada. E a casa 3 não é de experiências acumuladas. A casa 3 é de contatos. A casa 3 é aquilo que está me excitando ao redor. Ele é um protótipo daquilo que vai ser a sabedoria. Ou seja, a casa 3, ela é o contato, é onde você está inserido. É aquilo que te excita. A casa 3, ela fornece elementos para que o mapa todo vá trabalhar depois com criatividade, com sabedoria, com espiritualidade. A casa 3 é o teu portal informativo. E é onde você aprende a trocar. Na casa 3, você aprende a falar, a dar, a colocar aquela habilidade que você desenvolveu na 2 para os outros. Por isso que é a casa do comércio. Por isso que falam que tem muita coisa na 3, consegue trocar, escrever como é que você é. Porque está entregando. O impulso da casa 3 é entregar aquilo que a identidade da 1 colocou, que a habilidade da 2 colocou, agora eu entrego, eu troco. Então a casa 3 é uma casa de pegar, analisar, diferenciar, rotular e toca o barco para frente. A casa 3 é uma casa rápida, é uma casa onde o conhecimento flui, e a informação flui de lá para cá, da cá para lá, e aí vamos.
Por isso que, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação muito grande aparece na 3. Ou uma dificuldade não de comunicação numa determinada forma, mas em outra ela se dá melhor. Por exemplo, pessoas que podem não falar muito, mas escrevem, que é uma maravilha. Que dançam, que é uma maravilha. E aí a casa 3 é qualquer tipo de troca que eu tenha com o meio onde eu estou inserido. Porque É a o meio comunicação não é falando só a comigo. fala, né? Ela pode ser com o De corpo, jeito sei lá. nenhum. Né? A comunicação é uma das maneiras, a fala, desculpa, é uma das maneiras da comunicação. Ué, Sim. né? Entende-se que a segurança da casa 3 é a capacidade de trocar com o meio. Então, na verdade, essas 3 casas te preparam para começar a ir para o mundo. Então, você teve a primeira noção do eu e como esse eu se impacta e é impactado pelo mundo. A partir daí, ele vai precisar ser um eu que produz, que tem habilidades para ter uma autogestão. Na 2, e a partir dessas habilidades, dessa autogestão, como ele troca com o meio onde ele está inserido, porque afinal de contas, ninguém é uma ilha, que é a casa 3. Então, nós temos que ver, não podemos perder de vista exatamente esse encadeamento de casa. E a casa 3, volto a falar, é como você é influenciado e se influencia por meio. Por isso que falam, é a casa dos irmãos. Irmão é o protótipo de todos os enfrentamentos que você vai passar na vida, né? Sim. Aquilo que você passa em casa, filho, você vai passar na vida. Aquilo que você passa com os vizinhos, com os próximos, você vai passar na vida. Né? A função é essa. É preparar esse espaço da comunicação. Renato, e aí, gente? A gente tinha falado, a gente no Centro Céu perguntou se as pessoas sabiam onde eles tinham Ares, né? E a Priscila falou que tinha Ares na casa 3. Então, para dar um exemplo assim para ela, como é ter Ares na casa 3? Com qualquer signo de fogo na casa 3, a troca vem muito espontânea. Se é Ares, que é o impulso da aventura, é o impulso, é a criança do fogo, fundamentalmente, é onde a identidade se faz através de uma pulsão não elaborada, e eu não estou falando que não elaborada não é uma coisa negativa, não, ao contrário. Toda troca, todo estímulo, a casa 3, lembra que eu falei que é uma casa de estímulo? Ares na 3 é uma pessoa praticamente aberta a todo e qualquer estímulo. Ela precisa não só espontânea, porque a espontaneidade é de mim para o mundo. Existe uma coisa antes da espontaneidade também, né? que é do mundo para mim, que é a curiosidade, a excitação. Então é tanto a excitação do que entra, quanto a excitação do que sai. Excitação do que entra é curiosidade, excitação do que sai é espontaneidade. Olha, deu bem certo. Né? Então, é uma pessoa, só tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser espontânea demais e curiosa demais. Com tudo. Animada. Depende dos outros signos que estão aí na casa. Mas entende, olha aí como a gente já está aprendendo a analisar um signo de impulso numa casa de excitação, o que dá um foguete, Sabe o que é engraçado, Renato? A Priscila, ela é minha amiga de infância e a gente conversava com as pessoas e ela conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Eu acho que é um pouco isso, Ares na 3, né? Tudo interessa. Ela sempre arruma um assunto interessante. Banner, aquelas coisinhas de fábrica no posto de gasolina. Muito bom. Eu tenho um leão de 3. É um pouco diferente, mas tem uma base em comum, que é um impulso para a comunicação. Né? É que o leão aí acaba. Eu tenho uma necessidade mais imperiosa de falar. Né? Mas
o Áries ali na 3 tem uma necessidade mais imperiosa de excitação, a curiosidade e a espontaneidade. Mas é fogo na 3. Bacana. E aí, vamos lá? E uma última pergunta aqui do chat da outra Priscila. Ela falou assim: eu tenho Virgem na casa 2 e Virgem é um dos signos que menos entendo. Dá para me dar uma luz sobre os meus valores segundo o signo de Virgem, se possível? Voltando para 2. Então vamos lá, vamos voltar para 2. Virgem. Qual é o ponto fundamental de Virgem? Entender como funciona para criar segurança, não é assim? O que Virgem faz? Virgem corta em pedaços. Virgem coloca tudo sobre a mesa e fala: isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Tá, então funciona assim. Por que Virgem tem esse impulso analítico? Porque, no fundo, ele acredita que a ordem trará clareza, que trará uma coisa que é fundamental, que é um valor estruturante para a Virgem, que é o serviço. Virgem, atrás de Virgem, atrás dessa questão que a gente fala de que Virgem é perfeccionista, que Virgem, às vezes, vê a árvore, mas não vê a floresta, é porque Virgem está muito preocupada em dar uma função concreta ao próprio saber, ao próprio ser. Né? Virgem é um dos signos mais entregues. A gente tem pouca visão de que Virgem, essa doação que Virgem faz. Virgem tem no serviço, tem na meta de servir uma função muito estruturante. Só que para isso a gente tem que se organizar. Ele acha que tem que se organizar, né? Então, o que acontece com Virgem na 2? Saber como eu posso fazer algo. Entender as habilidades a partir de um espaço utilitário. Como eu posso resolver isso? É uma mente mais concreta e mais voltada para... mente não, uma habilidade mais voltada para uma autogestão a partir do saber como funciona. Né? Tem algo de mais limitante no sentido que as habilidades ficam muito condicionadas ao exercício do fazer, do entender como se faz. Mas, no fundo, Virgem de 2 precisa dessa segurança, do saber como funciona, do saber como organiza, da ordem, para poder entender o que vai fazer. Porque se tem Virgem na 2, Libra está rondando a 3, ou rege a 3 ou está na 3. O que é Libra na 3? Entregar para o outro, dar para o outro, levar para o outro. Então, como que eu posso dar para o outro se eu não sei como organizar internamente? Eu sempre desconfio que Virgem tem tanta informação dentro de si, que ele é tão organizado, ele precisa da ordem, porque senão ele se perde dentro de todas as organizações. Sabe aquela coisa? Não, a gente pode esquecer que Virgem é um signo mercurial. Ele tem a mesma formação arquetípica, quer dizer, arquetípica não, mas no mesmo drive que Gêmeos. Só que Gêmeos entrou, saiu. Virgem é o complexo anal retraído do Freud. Ou seja, entrou, ficou. Aí na casa 2, os valores são valores de permanência, são valores de estabilidade, são valores de como que eu faço, como que eu entendo, como que eu posso fazer isso para poder gerar estabilidade. Devem ser pessoas que se cobram muito, né? Porque Virgem tem esse lado perfeccionista, vitalista. Então, por quê? Eu concordo muito. Eu preciso saber, eu preciso organizar, eu preciso desenvolver. Mas é óbvio que se não tiver uma função disso, isso é neurótico. Mas se der uma função para isso, e geralmente dá, por trás de um Virgem tem sempre uma meta de ajudar alguém por perto. Né?
Por trás da organização de Virgem tem sempre uma preocupação em ser útil, Que bacana. Renato, você é né? muito bom. Pode ser na neurose, pode ser uma neurose, sim, uma neurose de organização, mas organização sem objetivo é um problema. Que pode ser, sim, uma questão de virgens de casadores, mas não necessariamente. Beleza. É isso, deixa eu ver aqui. Chegou só mais um comentário. Estou me sentindo uma sem-teto num labirinto. Vocês são maravilhosos. Uma sem-teto no labirinto? E a gente Não é era, maravilhoso. Não era essa. Não era eu bem isso que a gente gostei, queria passar, né? eu gostei. Eu gostei do maravilhoso, mas pelo amor de Deus, gente, a minha ideia não era confundir. Que barato. A Priscila falou assim: utilidade sempre foi meu lema, nem sempre muito bem sucedido. Então é isso, gente. Mas Eu antes, acho. mas a gente, ó, só uma coisinha, só rapidamente aí com Virgem na 2. Não precisa ser perfeita, não. Basta ser esforçadinha, tá bom? Essa é boa. Eu preciso lembrar disso também do meu Martin Virgem. Basta ser E... esforçada, tá bom. Mas quem tem Virgem na 2, se a gente for pensar na roda, tem Leão na 1, né? Então, ajuda. Então, qual é a grande questão? Ok, eu tenho um impulso de me expressar, eu tenho um impulso, eu quero ser visto como alguém que tem o domínio, tem um poder, mas se esse poder e se esse domínio não tiver uma função pragmática, não souber criar uma segurança, não souber entender como se colocar no mundo, vai ser um leão de um rugido só. Vai dar um rugido, aí vai ficar todo mundo olhando e, e, Entendi. aí vem Virgem na 2. Fala o seguinte, então tá. Então agora é o seguinte, eu sou o rei da selva, mas zebra ali, girafa ali, orangotango, pula cá, tá bom? Todo mundo no seu galho, todo mundo aqui herbívoro aqui, e assim todos nós faremos o ciclo vital. A zebra vai fazer cocô, a grama Muito vai bom. crescer, eu vou comer a zebra, e vai ficar todo mundo organizadinho, certinho, assim o ecossistema. Ecossistema. Né? Figura. Muito bom. Renato, a gente acabou passando aqui do tempo, mas foi muito legal. Então, hoje a gente cobriu casa 1, 2 e 3. No próximo encontro, aliás, a próxima live não vai ser das casas, né? A gente vai seguindo com a live de astropsicologia também em paralelo. Então, daqui um mês mais ou menos, vai ser a segunda live das casas, e aí a gente vai falar das casas, provavelmente 4, 5 e 6, né? Mas vamos ver, porque a 4 vai ter. Aí eu acho que sem introdução a gente pode até ser um pouquinho mais rápido. Ah, é? Tá, então tá bom. É que a 4 Tá é bom? complicada. É, 4. Bom, a 1, a 4, vai ter. Qual que Sempre não é vai como ter uma difícil. acabaram de falar que sem teto num labirinto, imagina então como que número 8. A pessoa se esmaga pelo abismo, né? Ai, meu Deus, Sônia, explica pra gente. Eu espero que a gente possa ajudar. Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente A lá gente no, paga no uma chat do terapia. Instagram. E aí a gente tira as dúvidas que ficaram. Não, mas eu acho que eu sei o que ela quis dizer. É o perdido o caos que gera a ordem. É o caos Ah, que vem. É o caos produtivo. Sabe isso aí? entendi. Se for isso, então tá ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou o live. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, compartilhem a página no YouTube, a página do Instagram. Compartilhem também esse vídeo com para quem vocês acharem que tem interesse também pelo mapa astrológico. E se vocês quiserem falar sobre esses exemplos que a gente citou aqui, né? Alguém que tenha esses signos que a gente mencionou também pode se interessar, né, pelo tema de hoje. E foi tudo no improviso. Eu tô aqui, ó, no hotel, numa viagem, por isso que eu estou um pouquinho atrasada.
Tô com a camiseta nova do Sinta o Céu que a gente vai lançar. Essa aqui é de Câncer, ó, que é o meu signo solar. E a gente vai lançar agora no Ano Novo Astrológico, em breve. E tem as mandalas também, com os mapas astrais de vocês. Deem uma olhadinha lá na nossa lojinha no Instagram. E é isso, vamos seguindo, que a gente tá cheio de novidade aí agora aqui, entrando com Áries. Nós Aí. temos improviso, mas tudo com conteúdo. Aqui nosso improviso é com tudo com conteúdo. Tem as músicas, né? O Renato teve essa ideia de colocar as músicas dos signos. O César já cantou uma música no Milton Nascimento pra gente, para representar Áries. Estamos indo. E quem tiver ideias também, escreva pra gente. E vamos Uma astrologia viva, uma astrologia culta, uma astrologia de conceitos, uma astrologia não fatalista, não determinista, uma astrologia que pulsa com a vida, com alegria e com desejo. Ai, que lindo! Fechou muito bem. Boa noite, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Renato. Beijo, uma excelente semana para todos.